Hoje é um dia especial. Você sabia que boa parte do mundo hoje, dos conflitos no mundo, das guerras que existem, dos campos de refugiados e dos movimentos migratórios que estão acontecendo no mundo, são causados pela intolerância religiosa? Aliás, de 2001 para cá, os grandes conflitos da humanidade todos tiveram que ver com intolerância religiosa. E mesmo assim, a grande maioria das pessoas se encontra insensível para esse assunto. Até mesmo nós que somos religiosos, a gente se envolve tanto com as nossas demandas, com as coisas que a gente quer, que a gente gostaria de ter, que a gente precisa, e acaba se esquecendo que nós estamos aqui para viver para o outro. É por essa razão que eu venho até você hoje, porque eu quero te falar um pouquinho sobre qual é a realidade da liberdade religiosa no mundo e no nosso país. Para começar, eu quero mostrar para você esse quadro. Nesse quadro você vai ver todos os países do mundo dispostos de acordo com a sua abertura para a liberdade de culto e liberdade de religião. Você pode ver nesse quadro os países mais à esquerda e com maior volume, esses países são onde menos se tem liberdade religiosa. Procure o Brasil. O Brasil está aqui no cantinho da direita aí. Nós estamos na frente, na corrida pela liberdade das pessoas de praticarem o seu culto. E mesmo estando nós em primeiro lugar, no Brasil nós ainda temos muito preconceito religioso. No Brasil nós ainda encontramos histórias como daquela menina que foi apedrejada no Rio de Janeiro por motivos religiosos. No Brasil nós ainda temos muita dificuldade com a guarda do sábado. Ainda temos que lutar para poder participar em concursos públicos, para poder participar em vestibular, em algumas universidades. Isso porque nós estamos falando do melhor país de liberdade religiosa. Agora imagina comigo como está o resto do mundo. E mesmo o Brasil precisa ainda de muita informação e que muitos preconceitos caiam. Vou dar alguns exemplos. Todos sabemos que os testemunhos de Jeová não podem receber ou não aceitam, por religião, receber doações de sangue. E ainda assim, alguns de nós que somos guardadores do sábado, podemos estar fazendo críticas públicas a esse grupo. Nós temos que lutar pelo direito de todos, assim como nós temos que guardar o sábado, nós também precisamos lutar pelo direito de todos. E aí está um dos preconceitos que pode haver dentro da nossa igreja. Muitos acham que liberdade religiosa é uma maneira de se fazer união de igrejas. Eu quero deixar bem claro aqui para você entender de uma vez por todas. Não há união de doutrinas, não há unidade de igrejas, não há unidade de denominações quando estamos falando de liberdade religiosa. Nós estamos juntos e aparecemos juntos muitas vezes porque estamos todos lutando pela mesma coisa, liberdade de culto. Mas o que de fato nós queremos é que os adventistas do sétimo dia permaneçam com o seu direito a terem livremente o seu culto de adventistas do sétimo dia, guardadores do sábado e com todas as outras doutrinas que nós temos. Nós queremos que essa liberdade seja mantida e que nada ultrapasse essa liberdade. Então, quando lutamos pela liberdade religiosa, estamos lutando para que cada religião permaneça com a sua liberdade de escolha e de culto. Essa é uma luta que não tem como objetivo unir igrejas, mas tem como objetivo permitir que cada igreja seja o que é e ninguém imponha sobre ela. E é isso que nós, adventistas, queremos. Outro preconceito que pode acontecer é de alguém achar que a luta da liberdade religiosa é uma luta contra as profecias. Nada mais enganoso, nada mais preconceituoso, porque nós temos lutado por isso desde os tempos de Ellen White. Essa é uma luta dos pioneiros. E essa é uma luta por justiça. Nós vamos parar de lutar contra a pobreza porque a gente sabe que um dia Jesus vai voltar e a pobreza vai estar aqui até o fim dos tempos, porque um dia Jesus fez essa declaração. Nós vamos parar de tentar preservar a natureza porque a gente sabe que um dia Jesus vai voltar. A gente vai, por exemplo, deixar a casa desarrumada só para arrumar no dia que alguém vier visitar? É assim que funciona? Nós lutamos pelo que é verdadeiro. Nós lutamos pelo que é o reino de Deus. E o reino de Deus, diz o texto bíblico, é paz, é justiça. Estamos aqui para promover essa justiça. Assim diz o Senhor,
executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Percebam que Deus menciona que nós devemos ser promotores da justiça até para o estrangeiro. Que para nós hoje faz todo sentido, mas naquela época, falando para o povo de Israel, falando para o povo judeu, o estrangeiro quem era? Era alguém de uma outra cultura, que tinha uma outra religião. E Deus está falando, trate bem essas pessoas, promova a justiça para eles e para qualquer um que estiver oprimido. Essa é a nossa missão, é por isso que nós estamos aqui hoje no Dia da Liberdade Religiosa, 12 de setembro. Nós queremos e precisamos promover a liberdade de culto, continuar promovendo a liberdade de culto, para que o nosso culto permaneça como está. Então eu quero convidar você a orar para que este mundo seja um lugar menos injusto. Vigie em favor da liberdade de todos. Como diz Provérbios capítulo 31, versículo 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Que Deus nos use para promover o seu reino. Que hoje, no Dia da Liberdade Religiosa, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós busquemos cada vez mais estar esclarecidos sobre isso. Não somente para que o nosso sábado seja guardado, para que os nossos jovens tenham a guarda do sábado assegurada, mas também para que todos tenham liberdade e o reino de Deus se faça presente em nós, enquanto Cristo não volta. Que Deus te abençoe.